Nosso tema da aula de hoje é jurisdição e competência. Vejam, vamos estudar o exercício do poder jurisdicional. Vejam, doutores, a palavra jurisdição etimologicamente vem de jurisdictio, que é a ação de dizer o direito. Percebam que o exercício da jurisdição, este poder-dever de dizer o direito ao caso concreto, sanando as lides, está afeto ao poder judiciário. Os magistrados exercem a jurisdição, dirimindo os conflitos de interesse que lhes são apresentados. Vejam, ressalta ao nosso estudo aqui, mais uma vez, a questão principiológica. No que se refere à jurisdição, os princípios também ganham aso, ganham força e são relevantíssimos para o nosso estudo. Vamos tratar do primeiro princípio atinente à jurisdição, diz respeito ao princípio da investidura. Vale dizer, doutores, exerce jurisdição, este poder-dever de dizer o direito aplicável ao caso concreto, quem é juiz, quem está investido no cargo. Então, o princípio da investidura revela que, para exercer jurisdição, é necessário ser juiz. Ser magistrado, doutores, está investido no cargo de magistrado. O segundo princípio atinente à jurisdição é o princípio da indelegabilidade. Vale dizer, o magistrado está investido no cargo e exerce a jurisdição pelo poder que lhe é conferido por lei. Meus amigos, se o magistrado tem o poder conferido por lei, ele não pode delegar as suas funções a terceiros. Vale dizer, o exercício da jurisdição ele é indelegável. Cabe ao magistrado, por imperativo legal, desempenhar as suas funções. O terceiro princípio em destaque é o princípio do juiz natural. Doutores, a Constituição Federal, no seu artigo 5º, nos assegura o juiz natural. E você perguntaria, Nestor, quem é o juiz natural? Vejam, o juiz natural é aquele previamente estipulado em lei. Há a previsão constitucional, no artigo 5º, incisos 53 e 37, da previsão e decorrências do princípio do juiz natural. Doutores, nós temos o direito ao juiz natural. A Constituição nos assegura e temos a possibilidade de, ao consultar a lei, saber previamente qual o juízo competente para apreciar uma determinada matéria, com uma decorrência fundamental. São vedados os juízos ou tribunais de exceção. Aqueles tribunais, doutores, criados casuisticamente pós-fato para apreciar uma determinada matéria, num juízo de mera conveniência. Meus amigos, há uma vedação na Constituição. Vejamos a leitura desses incisos. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 53. Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. O próximo princípio a ser estudado é o princípio da inafastabilidade. Vale dizer, doutores, mais uma vez, nós precisamos ter por cerne a Constituição Federal, que no seu artigo 5º, inciso 35, nos assegura que nenhuma ameaça ou lesão a direito será afastada da apreciação do poder judiciário. Vale dizer, a jurisdição ela é inafastável. Vamos tratar agora também de um outro princípio de extrema relevância, que é o princípio da inevitabilidade. Doutores, a jurisdição ela impõe-se. Não pressupõe autorização, não pressupõe, meus amigos, aceitação. As partes não devem deliberar ou não têm juízo discricionário sobre a aceitação ou não do provimento jurisdicional. A jurisdição, pela força que tem, o exercício do poder jurisdicional, impõe-se o provimento jurisdicional, então, meus amigos, é imperativo e as partes devem acatá-lo. O próximo princípio, e este demanda uma certa apreensão e tempo, é o princípio da correlação. Vejam bem, a inicial acusatória
que nós já estudamos, e no seu esboço fático, que é principal, doutores, para que o réu possa defender-se, o esboço fático da inicial acusatória deve pautar o magistrado no seu julgamento e na confecção da própria sentença. Meus amigos, o magistrado, ao sentenciar, deve pautar-se de acordo com o que foi esboçado e apresentado na inicial acusatória, ou seja, não pode julgar extra, citra ou ultra petita. Vale dizer, não pode, meus amigos, afastar-se do pedido apresentado na inicial. Doutores, o princípio da correlação revela uma reflexão, revela um atendimento entre a inicial acusatória e a sentença. A sentença deve refletir, deve pautar-se de acordo com o que foi apresentado pelas partes, mas principalmente naquilo que foi esboçado na inicial. Agora, vejam bem, e doutores, se o promotor de justiça ou a parte acusadora, na sua inicial, tipificar a infração de forma equívoca, será que poderia o juiz, ao receber a inicial acusatória e dar início ao processo, será que ele já poderia corrigir este equívoco? Vamos aqui, doutores, trazer o seguinte exemplo. Imagine a seguinte situação específica. O promotor de justiça narra na sua inicial que, numa sexta-feira à noite, numa determinada data, a vítima teve um objeto subtraído com emprego de violência. Diante dessas circunstâncias, denuncia o réu pelo crime de furto. Percebam, a exposição fática da inicial acusatória narra um roubo, houve emprego de violência, mas o promotor de justiça tipificou a infração na sua denúncia. Lembrem-se, o artigo 41 do Código de Processo Penal exige a tipificação da infração na inicial, tipificou como furto. Pergunta-se, o juiz, ao receber essa inicial acusatória, dando início ao processo, já poderia corrigir de pronto, inicialmente, este equívoco? A resposta é não. O juiz, ao receber a inicial acusatória, não pode corrigir a tipificação. Por que, Nestor? Porque neste momento, no momento da oferta da inicial, a opinio delicti, o titular da ação penal, como regra, é o Ministério Público. O juiz não pode se imiscuir neste momento e, recebendo a inicial, mudar a tipificação legal. O juiz pode sim, doutores, corrigir este equívoco no momento da sentença. No momento da sentença, cabe ao juiz corrigir este equívoco de tipificação e condenar o réu nas penas do tipo penal adequado. Porque o que nos interessa é a narrativa fática. Se a narrativa fática tratada na inicial está correta e a instrução processual, a fase probatória, ratificou os fatos esboçados na inicial, pouco importa a tipificação dada na inicial acusatória. Porque no momento da sentença o juiz vai condenar o réu, se for o caso, pelas penas do tipo penal adequado. No exemplo dado, nas penas do crime de roubo. E não há prejuízo ao réu, doutores, porque o réu se defende dos fatos, cabendo ao juiz, no momento da sentença, a adequação, a tipificação legal. Este instituto que o juiz deve valer-se para corrigir este equívoco de tipificação é denominado emendatio libelli, tratado no artigo 383 do Código de Processo Penal. Lembre-se, doutores, do adágio romano, narra mihi fatum dabut tibi ius. Narra os fatos que te darei o direito. Apresente os fatos ao magistrado, que ele, exercendo o poder jurisdicional, aplicará a lei ao caso concreto. Então, se houve equívoco na tipificação da inicial, deve o magistrado, no momento de sentenciar,
adequar a tipificação específica valendo-se da emendatio libelli. Agora, percebam um outro exemplo para especificarmos um outro instituto de fundamental importância que o senhor não pode confundir com a emendatio libelli. Imagine a inicial acusatória narrando o seguinte: na sexta-feira à noite, a vítima teve o seu objeto, uma bolsa, subtraído com violência. Diante do exposto, denuncia o réu pelo crime de roubo. Percebam que a denúncia trata do crime de roubo no seu esboço fático e a tipificação está perfeita. Não há equívocos nessa denúncia. Contudo, na instrução criminal, na fase probatória, surge, por exemplo, uma testemunha a informar que não houve violência. Na verdade, o autor da infração criminal subtraiu sorrateiramente os objetos. Vale dizer, doutores, o que ocorreu foi um crime de furto. Percebam, a inicial acusatória narra um fato, tipifica este fato de forma correta, mas na instrução processual, na fase probatória, apura-se que os fatos narrados na denúncia e tipificados até então de forma correta não correspondem ao acontecido na realidade. Doutores, vejam bem, poderia o juiz sentenciar sem levar em consideração esta adequação fática relevante? É óbvio que não. O juiz deve corrigir, deve patrocinar a correção deste equívoco. Vejam, valendo-se de um outro instituto. Qual é ele, Nestor? A chamada mutatio libelli. Percebam que o instituto da mutatio libelli, tratado no artigo 384 do Código de Processo, visa objetiva corrigir a incompatibilidade entre os fatos narrados na inicial e aqueles efetivamente ocorridos e apurados na instrução criminal. Percebam que não houve aqui equívoco na inicial no que se refere à tipificação. O que há, doutores, é uma dissonância entre o que de fato aconteceu e os fatos narrados na inicial acusatória. Então deve haver uma mudança, deve haver uma correção, porque o que nos interessa são os fatos e o réu se defende dos fatos. Que instituto? Mutatio libelli. Tratado aonde? No artigo 384 do Código de Processo Penal. Vamos falar aos senhores agora o último princípio, que é o princípio do devido processo legal, assegurado também no artigo 5º da Constituição Federal, em seu inciso 54. Doutores, devido processo legal, eu costumo muito informar isso, devido processo legal, no meu entender, é aquele pressuposto em lei. E a Constituição Federal assegura que ninguém será privado da sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Ok, doutores, vamos começar a enfrentar agora, superados os princípios, as características da jurisdição. A primeira característica que vamos enfrentar é a característica da inércia. A jurisdição ela é inerte, vale dizer, pressupõe provocação das partes. E recordem-se, a jurisdição é provocada pelas partes quando estas exercem o direito de ação. Então percebam, a jurisdição é inerte e para atuar deve ser provocada pelas partes quando exercem o direito de ação. A segunda característica da jurisdição é a substitutividade. Meus amigos, o juiz de direito, quando exerce a jurisdição, ele está substituindo o papel das partes. Por quê? Antes do Estado organizado, as partes resolviam seus conflitos através da vingança privada. Vencia quem era o mais forte. Atualmente, meus amigos, no Estado constitucional organizado, nós temos o papel do Poder Judiciário, que não mais permite, como regra, a vingança privada, e os juízes exercem jurisdição, dirimindo os conflitos que antes eram resolvidos pelas próprias partes, vingando-se umas das outras. A próxima característica da jurisdição é a lide. Vale dizer, a jurisdição pressupõe, doutores, a lide.
lide como conflito de interesses qualificado pela pretensão resistida. A jurisdição objetiva justamente dirimir este conflito, doutores, trazendo novamente a pacificação social. A próxima característica, doutores, é o escopo da jurisdição. A jurisdição tem o objetivo da atuação do direito material. Vale dizer, a jurisdição vai dirimir as lides, aplicando o direito material ao caso concreto. A jurisdição tem escopo de atuação do direito, doutores, do direito material. E por fim, meus amigos, como última característica da jurisdição, nós temos a imutabilidade. Vale dizer, a jurisdição objetiva com provimento jurisdicional que venha a transitar em julgado, tornar-se imutável, sanar aquele conflito, trazer, sim, efetivamente a pacificação social pela, doutores, eliminação da incerteza. Quando um provimento jurisdicional transita em julgado, nós temos a certificação do direito e a conformação das partes em litígio. Mas, doutores, seria impensável que num país como o Brasil, de dimensões continentais, um só magistrado pudesse dirimir todos os conflitos de interesse ou todas as causas que eventualmente fossem apresentadas. Apesar da unicidade da jurisdição, precisou-se criar um critério de delimitação, de segmentação da mesma. Esta é a competência. Competência, doutores, ou a competência é conceituada como uma medida da jurisdição. É a delimitação da jurisdição. É, doutores, a, entre aspas, quantidade de jurisdição afeta a cada magistrado, onde a própria lei determina quando um magistrado vai ou não apreciar uma determinada matéria. Doutores, precisamos a partir de agora enfrentar os critérios de delineamento da competência. Sendo a competência a medida da jurisdição, precisamos agora, a partir deste momento, fazer uma sistematização do estudo da mesma. Olhem, vamos bifurcar o nosso tema. Os critérios de determinação da competência, iniciamos os mesmos, doutores, primeiro falando da competência material e da competência funcional. A competência material, nós passaremos a fazer uma classificação ou uma subdivisão da mesma em competência ratione matéria, competência ratione loci e competência ratione personae. Vale dizer, cuidado para não confundir o gênero com as espécies. Trataremos da competência material, que temos aí nela a competência em razão da matéria, em razão da pessoa e em razão do local. E falaremos da competência funcional, subdividida, doutores, em competência funcional por fases do processo, competência funcional por objeto do juízo e competência funcional pelos graus de jurisdição. Me permitam, neste momento, começar a tratar da competência funcional. Vamos rapidamente enfrentar a competência funcional para que, posteriormente, possamos, agora sim, empregar o maior tempo no estudo da competência material. Olha, doutores, a competência funcional é extremamente simples, porque o foco de estudo da competência funcional são os atos do magistrado em um determinado processo. O primeiro critério, ou seja, a competência funcional com relação às fases do processo, é dizer aos senhores que a lei de organização judiciária pode estipular atos ou competência para um determinado magistrado de acordo com a fase que aquele processo se encontra. Exemplo, existem magistrados que praticam atos tão somente na fase de instrução e magistrados que só são competentes para atuar na fase executória. Ou seja, nós temos um juízo na fase instrutória e posteriormente teremos um magistrado que vai atuar tão somente na fase de execução. Simples assim, meus amigos. Este aí é o critério primeiro, inicial, da competência funcional pelas fases do processo.
A segunda hipótese de competência funcional diz respeito à competência funcional por objeto do juízo. Vejam bem, dentro de um julgamento, determinadas decisões podem estar afetas a um magistrado e outras decisões, um outro critério de deliberação pode estar afeto a um outro órgão. O grande exemplo da competência funcional pelo objeto do juízo é o tribunal do júri. No tribunal do júri, o juiz presidente, o juiz togado, a ele cabe tão somente, além de presidir o processo, a evidência, mas ele fará a dosimetria da pena e vai confeccionar a sentença. Vai elaborar a sentença. Ao passo que, doutores, os jurados estão incumbidos da votação dos quesitos, ou seja, da deliberação acerca das circunstâncias fáticas. Leia-se, doutores, a competência funcional pelo objeto do juízo, e no caso que eu lhes trago, o exemplo que eu lhes trago é o júri, nós temos dentro do julgamento, no tribunal do júri, uma repartição de tarefas. O juiz presidente confecciona, elabora a sentença e faz a dosimetria da pena e os jurados votam os quesitos, traduzindo, doutores, os seus votos, o respectivo posicionamento acerca das circunstâncias fáticas, julgando o culpado ou inocente um determinado indivíduo. E, por fim, nós temos o terceiro critério da competência funcional, que é a competência funcional pelo grau de jurisdição. Meus amigos, nós podemos invocar o segundo grau de jurisdição através do sistema recursal. Vale dizer, nós temos tribunais que a própria Constituição Federal trata ou prevê a sua competência recursal. E, doutores, uma vez as partes estando insatisfeitas, podem levar a apreciação da matéria em grau de recurso ao tribunal. Ou até mesmo podemos invocar a atuação dos tribunais através das ações de cunho originário. Ou seja, ações que são ajuizadas diretamente perante os tribunais. Exemplo, meus amigos, em sendo um juiz de direito autoridade coatora, cerceando a liberdade de locomoção, a ação de habeas corpus deve ser ajuizada diretamente no Tribunal de Justiça. Aí, meus amigos, um reflexo e um exemplo do estudo da chamada competência funcional por grau de jurisdição. Vamos falar agora da chamada competência material. E, neste momento, tratar do primeiro critério da competência material, que é a competência material em razão da matéria, ou ratione matéria. Tratada onde, Nestor? Encontramos respaldo da mesma no artigo 69 do Código de Processo Penal. Vejam, doutores, falar da competência ratione matéria é identificar qual a justiça competente. Se a justiça comum ou a justiça especializada. Leia-se, vejam bem, em ocorrendo uma infração, qual a justiça a apreciar a mesma? Será a justiça comum ou a justiça especializada no tratamento daquela matéria? Vejam bem, você me perguntaria, Nestor, quem é a justiça comum? Eu lhes respondo, meus amigos, a justiça comum pode ser a justiça comum estadual ou a justiça comum federal. Doutores, a justiça federal é também justiça comum. Apesar da competência da Justiça Federal estar tratada diretamente na Constituição Federal, e eu lhes remeto como leitura obrigatória aos artigos 108 e 109 da Constituição Federal, ela, Justiça Federal, é também justiça comum. Então, temos a justiça comum, integrando a mesma justiça comum estadual ou federal. Já a justiça especial ou especializada vai tratar de matérias específicas. E, no que nos interessa, na esfera criminal, a justiça especializada é a justiça militar e a justiça
eleitoral. Doutores, a justiça militar está subdividida entre justiça militar estadual e justiça militar federal. A justiça militar estadual tem por competência o julgamento dos policiais militares e bombeiros militares que pratiquem crimes militares. Crimes militares tratados no Código Penal Militar. Vale dizer, a Justiça Militar Estadual vai julgar os membros da Polícia Militar e os bombeiros militares, à evidência, que pratiquem crimes militares. E a Justiça, doutores, Militar Federal tem competência para o julgamento dos integrantes das Forças Armadas, é dizer, Marinha, Exército e Aeronáutica, que venham a praticar também crimes ou infrações militares. Doutores, você me perguntaria, Nestor, a Justiça do Trabalho também não é uma justiça especial? Eu lhes digo, é uma justiça especial. Mas no nosso estudo, neste momento, não nos interessa, porque a Justiça do Trabalho não julga crimes. E você perguntaria, a pessoa que pratica um falso testemunho na Justiça do Trabalho será julgada aonde? Respondam, meus amigos. O indivíduo que pratica um falso testemunho na Justiça do Trabalho será julgado pela Justiça Comum Federal. Vale dizer, o falso testemunho cometido na Justiça do Trabalho leva à apuração criminal na Justiça Comum Federal. Porque, volto a lhes ressaltar, a Justiça do Trabalho não julga infrações criminais. Quero ressaltar aos senhores, só a título de observação, que, doutores, um militar que pratica um crime de homicídio contra um civil será julgado não pela Justiça Militar, e sim pelo Tribunal do Júri. Percebam, a Justiça Militar tem competência para a apuração dos crimes militares, que estão esboçados no Código Penal Militar. Mas no que se refere ao homicídio, o militar que pratica um homicídio deverá ser julgado pelo Tribunal do Júri. Crime doloso contra a vida, o homicídio doloso, doutores, praticado por um militar, leva ao julgamento pelo Tribunal do Júri e não pela Justiça Militar. A segunda observação que eu quero ressaltar, percebam, meus amigos, pode parecer redundante, mas é de extrema relevância. Os militares que praticarem crimes militares serão julgados pela Justiça Militar. Agora, se não estivermos diante de um crime militar, ele será julgado por um outro tribunal ou por uma outra justiça que não a militar. Exemplo, meus amigos, se um militar se excede na sua atuação funcional e vem a praticar um crime de abuso de autoridade tratado na Lei 4.898, os crimes de abuso de autoridade não são crimes militares. O militar que pratica abuso de autoridade não é julgado na Justiça Militar, e sim na Justiça Comum. Vale dizer, doutores, ressalto a importância, deve pautar o seu estudo na identificação da competência da Justiça Militar, não só os crimes previstos no Código Penal Militar, mas também no seu autor. Porque, se o crime não estiver, doutores, respaldado no Código Penal Militar, vale dizer, não for crime militar, não haverá, então, o julgamento pela Justiça Militar. Como dica de estudo de hoje, quero ressaltar a importância do princípio da correlação, quando estudamos jurisdição, e os institutos da emendatio e mutatio libelli, tratados nos artigos 383 e 384 do Código de Processo, e, meus amigos, também, no que se refere ao tema competência, ressaltar a importância dos critérios de determinação da mesma para o estudo sequenciado do assunto. Por hoje é só e até a próxima.